Fala pessoal, eu me chamo Will, eu vivo aqui na Rússia, na cidade de São Petersburgo, e com esse canal eu mostro minha vida por aqui, que eu sou um cearense e agora vivo na Rússia. Mas hoje eu resolvi trazer para vocês as curiosidades desse país, nas quais eu acho mais legais, como por exemplo, bem aqui, o 007 deu um 360 em um tanque. Rússia, o maior país do mundo, equivalente a 2 vezes o território do Brasil. Aqui tem 9 fusos horários, 17 mil quilômetros quadrados. Aí você pensa assim, mas como é que esse país nasceu desse tamanho do nada? Não, não foi assim. O Império Russo era bem menor e só foi crescendo após a anexação da Sibéria. Venceu a guerra com a Mongólia lá por 1600 e alguma coisa, e assim os russos foram indo e conquistando mais territórios, sem encontrar tantas resistências. Até que chegaram na região da Chukotka, no Estreito de Bering, na fronteira com os Estados Unidos, onde lá viviam os Chuktis, um povo nômade que vivia basicamente da pesca e da criação de rena. Só que esses Chuktis tinham uma prática peculiar que eu resolvi trazer aqui para as curiosidades, como por exemplo, eles gostam de comer carne de rena crua. Tipo assim, do jeito que você está vendo aí. Abateu o animal, tirou um pedaço e comeu, assim na hora. Bem mal passado, digamos assim. E aí, você está servido? Só que o Império Russo não parou por aí, ele continuou e chegou até a América, onde hoje se encontra o Alasca. Por um momento, a Rússia começava na Europa, passava pela Ásia e iria até a América, onde, em 1867, foi vendido para os Estados Unidos o território do Alasca. Sim, pertencia à Rússia, e foi vendido apenas por 7 milhões de dólares. Que na época era dinheiro pra caramba, só que com pouco tempo depois, os americanos extraíram em riquezas naturais 50 vezes o valor da compra. Que vacilo, hein, Rússia? Não viu interesse no terreno, porque era só gelo e neve, e aí vendeu. E agora fica se arrependendo. Eu acredito que o Putin não dorme direito pensando nisso. Pois é, com todo esse território fica fácil esconder alguma coisa ou até uma cidade inteira. Reza a lenda que há a existência de pelo menos 40 cidades fechadas no país, onde cerca de 1,5 milhões de pessoas vivem lá em segredo. E quando eu falo em segredo é porque essas pessoas carregam segredos de Estado, não é que ela é forçada a trabalhar lá. Ou pelo menos não mais, não sei na época da União Soviética. Quem escolhe trabalhar nessas cidades é em busca de benefícios que o governo oferece, porque quando você vai para lá, você tem um emprego garantido na função que você pode exercer, além de benefícios como saúde melhor, alimentação e salários. Então a pessoa escolhe, pelo menos até onde eu sei. São cidades criadas para uma função específica para o Estado, criadas principalmente na época da União Soviética, e muitas estão em funcionamento até hoje. Vou dar um exemplo. Kapustin Yar, a primeira base secreta de lançamentos de mísseis balísticos da União Soviética, criada em 1946. De lá, foram lançados os primeiros foguetes V-2 capturados dos nazistas no final da Segunda Guerra Mundial. Outra cidade é a cidade de Sarov, que foi escolhida para a criação da primeira bomba nuclear da União Soviética. Então você pode ver que é sempre uma cidade construída para uma função, seja uma base secreta, um laboratório secreto. Bem nos filmes, como você imagina aí, eram essas cidades. E até hoje, muitas estão em funcionamento. Só que eu não recomendo você ir até lá. Falando em cidade, agora eu vou falar da cidade das noivas, que essa não é secreta, se chama Ivanova, fica próximo a Moscou. Quando eu falo próximo é porque devido às proporções do país, é só mais ou menos umas 4 ou 5 horas de carro. Tá, agora falando de números, existem na Rússia 150 milhões de habitantes, e existem pelo menos 12 milhões de mulheres a mais do que homens. É por isso que você nunca escuta assim, o homem russo procura casamento. É sempre a mulher russa procura casamento na internet, procura um estrangeiro. É porque aqui falta homem, tem mulher demais, é verdade. E aí por isso que eu vou falar agora da cidade das noivas, Ivanova. Uma pequena cidade têxtil a 300 km de Moscou. Dá umas 4 horas de carro. Na Rússia, a indústria têxtil, geralmente, antigamente assim, trabalhavam mais mulheres. É por conta disso a cidade ficou desproporcional, porque lá começaram as indústrias têxteis, muitas mulheres foram para lá, e depois da Segunda Guerra Mundial, aí que ficou mais mulheres mesmo, porque os homens foram para a guerra e muitos não voltaram. Aí ficaram muitas viúvas. Então quando você pensa assim, 12 milhões de mulheres, não pense que são só as novinhas doidas para casar. Tem muita senhora viúva aí no meio. Aí tipo assim, nessa cidade tem uma tradição que as mulheres se vestem de noiva e saem na cidade procurando um marido. Claro que é um evento, tá? Não vai pensando que elas querem casar e na hora já assina o papel. Então se você tá aí solteiro e quer uma moça pra conhecer, casar e tal, Ivanova,
300 km de Moscou. Boa sorte! Em 1968, um novo assunto foi introduzido nas escolas soviéticas: treinamento militar inicial. Cada instituição de ensino equipou uma sala especial com pôsteres temáticos, granadas fictícias e um experiente instrutor militar. Se necessário, as crianças estavam preparadas para um adversário em potencial, ou seja, os Estados Unidos, que naquela época as tensões da Guerra Fria só aumentavam. Bom, isso era para ambos, tanto para os meninos quanto para as meninas, só que para elas, além dos assuntos com rifles, elas também tinham que estudar conceitos básicos de medicina e farmacologia. Aprenderam também a como enfaixar feridos em um campo de batalha. Além disso, eles deveriam também saber como fazer uma máscara de gás caseira e as características de gases venenosos. Cada aluno da União Soviética deveria ter conhecimento básico dos princípios de engenharia de rádio. Isso era na Rússia Soviética. Hoje não existe mais isso nas escolas. Ficou exclusivamente ao serviço militar obrigatório. Cultura pop. A Rússia sempre foi tratada como o mal, o vilão do mundo ocidental. Principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, a cultura pop sempre fez uma arma muito importante nessa guerra ideológica. E filmes do 007, Missão Impossível, Rocky 4, Rambo, dentre outros, sem falar nos jogos. Eu, como qualquer outra criança dos anos 90, adorava esses filmes. E um que marcou a minha infância foi 007 contra GoldenEye. E aqui vai algumas curiosidades desse filme dentro das curiosidades da Rússia. Em janeiro de 1995 foi filmado em São Petersburgo uma parte de GoldenEye. A cena mostra Bond em um tanque percorrendo as ruas de São Petersburgo em busca de Coronel Urumov, que mantém Natalia Semenova em cativeiro. A produção comprou 3 tanques russos, 2 T-54 e um T-55, a um custo entre 9.000 a 11.000 libras, que é dinheiro em real pra caramba, não sei nem te dizer, ainda mais hoje. E apelidaram os tanques de Metal Mickey. As autoridades de São Petersburgo estavam preocupadas aos danos a edifícios e ruas históricas. O vice-prefeito de São Petersburgo na época adivinha quem era? Vladimir Putin. Então os cineastas realizaram uma análise de engenharia para verificar se poderia fazer tudo em segurança, e o que fosse para ser destruído, eles iam fazer um set de filmagens. Então é isso, pessoal, se vocês chegaram até aqui, eu acho que vocês curtiram o vídeo, então deixem um like, se inscrevam porque o canal é novo e é importante essa força. Então, foi um prazer fazer esse vídeo, eu adoro falar desses assuntos assim, mais da época soviética, da cultura pop. E algum assunto mais específico que vocês curtiram, deixe aí nos comentários, para que eu traga mais bem elaborado, como por exemplo as cidades secretas ou algo assim. Então, se vocês curtiram o canal, estou começando agora, se inscrevam, me acompanhem aqui porque eu vou postar sempre novidades. Até a próxima!